Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá bastante frio aí na região de vocês, aqui no Paraná tá fazendo bastante frio. Você, né, que tá chegando agora, tá entrando pela primeira vez aqui no vídeo, se você quiser fazer parte aqui da nossa família, a gente fala sobre desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal. Então, se você se interessa, né, por esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever não, tá? Ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E você que já faz parte aqui da nossa família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre o livre-arbítrio dos escolhidos. Será que os escolhidos também possuem livre-arbítrio? Assim como no vídeo, acho que no penúltimo vídeo, né? Eu falei sobre o livre-arbítrio a respeito na salvação. Será que temos livre-arbítrio? E hoje eu quero estar falando sobre a vida dos escolhidos especificadamente. Em primeiro lugar, nós devemos compreender que os escolhidos, eles não são, vamos dizer assim, pessoas especiais, não são filhos especiais, tá? E para quem ainda não assistiu o vídeo onde eu explico sobre o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio, ele está no vídeo, acho que no penúltimo vídeo antes desse, tá? Que é o livre-arbítrio, tá escrito lá, livre-arbítrio, é o título do vídeo. Então, se você quiser assistir lá para você entender o que significa o livre-arbítrio, né? Entender mais explicadamente, lá eu explico certinho. Aqui, irmãos, eu vou tentar resumir porque eu quero focar mesmo ali na questão do livre-arbítrio, tá? Não falar sobre a vida dos escolhidos em si. Isso é um tema para outro vídeo. Então, pra gente começar, foi bem complicado para mim chegar aqui para estar falando sobre isso, porque é um tema, assim, bem complexo, né, que muitas pessoas têm dúvida a respeito, né, uns acreditam de uma forma, assim como para salvação também, uns acreditam de uma forma, uns acreditam que tem, outros acreditam que não tem, tá? Eu, baseado ali estudando a palavra do Senhor, também ouvindo alguns testemunhos de vida dos escolhidos, pegando a minha vida como exemplo, tá? Eu juntei tudo isso e eu cheguei a uma conclusão, tá? Sobre o livre-arbítrio dos escolhidos. Pra mim, assim, pelo que eu entendi nas escrituras, pelo que eu compreendi, né, na minha visão limitada, eu acredito que os escolhidos, todos nós seres humanos, sem exceção, possuímos livre-arbítrio, né? Mas como eu disse, eu expliquei o livre-arbítrio, todo livre-arbítrio, ele tem um limite. Esse limite, ele assim como o livre-arbítrio foi algo instituído por Deus, né? Todos eles possuem limites. Existem os limites, são a ordem, são princípios bíblicos, que envolve salvação, são princípios que envolvem a nossa vida terrena, né, para a gente manter a ordem aqui na vida terrena. Então, todo lugar que você for, não é porque você é livre para fazer o que você quer, que você deve fazer o que você quer, né? Então, a Bíblia mesmo fala sobre todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós somos livres, porque nós não... Vamos supor assim, Deus não nos coloca em um quarto, né? Ele não é um pai que coloca o filho no quarto e dá uma ordem para ele e tranca a porta e pega a chave e esconde. Não, ele é um pai, tá? Ele é pai e criador de todas as coisas. Mas eu vou colocar o exemplo aqui como um pai. Um pai que dá ordem para um filho, tá? Ele não dá a ordem e o tranca para ele poder não ter o direito de escolher obedecer ou não. Ele tem o direito de escolher obedecer aquela ordem ou não, apesar de ser uma ordem. Então, se é uma ordem, se você não acatar a ordem, se torna uma desobediência. Então, automaticamente tem consequências, né? Você não vai sair ileso. Só que daí a decisão é sua de desobedecer e arcar com as consequências, ou, né, obedecer
e ali ter algum tipo de recompensa, porque Deus ele não deve nada a ninguém, né? Assim como quando você entra numa empresa, né? Você não é obrigado a entrar ali naquela empresa, aceitar as normas daquela empresa. Você pode escolher uma outra empresa com uma outra norma, né? Mas para a vida dos escolhidos existe vamos dizer assim, umas leis, né, umas ordenanças. Na vida dos filhos de Deus também que escolheram, né, aceitar a filiação e escolheram renunciar à sua vida por amor a Cristo, né, pela sua salvação. Também existem princípios a serem cumpridos, assim como aqui na Terra também existem leis, né, de governos, a gente não faz o que quer, a gente tem dever a ser cumprido, né, ordens a ser cumprida. A gente não é porque a gente é livre que a gente sai fazendo o que quer, nem mesmo na estrada. Quando a gente pega uma estrada para viajar, existe ali as normas de trânsito. Então, se eu desobedecer, eu vou ter as minhas consequências. E essas ordens, elas foram instituídas por Deus, estão todas, muitas delas estão na Bíblia, inclusive as terrenas. Então, nós temos que entender, sim, que o livre-arbítrio, ele possui um limite, né? Ele possui um limite, não é algo que só porque eu posso, eu devo fazer, né? É algo que a gente deve ter consciência, né, do que a gente está fazendo. A diferença na vida dos escolhidos é que o escolhido, ele não teve a possibilidade de decidir sobre a escolha de Deus na vida dele. Os critérios para essa escolha, a gente ainda, por mais que nós raciocinamos ali na nossa mentalidade, né, limitada, nós nunca vamos chegar nós nunca vamos poder afirmar quais são os critérios dessa escolha, mas nós vemos ali na Bíblia uns requisitos ali que a gente vê que entre os profetas, entre os escolhidos ali, eles foram essenciais para essa escolha. Nós não tivemos o direito de escolher ser escolhido, vamos dizer assim. Mas, quando Deus ele nos revela essa identidade, tá? Nem sempre ele vai revelar o propósito já junto com a identidade. Muitos profetas, a gente vê muitos profetas na Bíblia que eles foram... Deus revelou a identidade de escolhido, mas eles ainda não sabiam ao certo as suas missões, a sua missão, né? Muitos, a sua missão e a sua identidade foram reveladas mais pra frente, assim como Jeremias, né? Jeremias, a identidade dele e a missão foi revelada mais quando ele já tinha uma certa idade. Já Isaac, Sansão, né, foi desde antes do nascimento, apesar de Deus escolher já desde a fundação do mundo, né, desde antes de nós nascermos, mas a revelação dessa identidade ela é independente, tá? Tem escolhidos que Deus revela já quando criança, outros já adultos. Ele deve ter lá os seus propósitos para isso, porque nada para Deus é aleatório, né? Mas eu vou colocar aqui na minha, né, como exemplo, quando Deus revelou a minha identidade, eu não sei se foi eu que demorei para captar, porque Deus revelou ali que tinha a promessa, que tinha uma promessa, não revelou qual que era. E então, na minha visão limitada, eu nunca imaginei que seria o propósito, né? Eu nunca imaginei que a promessa seria um propósito. Na minha cabeça, Deus ia realizar algum sonho na minha vida, né? Alguns sonhos que para mim era impossível. E eu ainda acredito nisso também, né? Porque, como eu disse, Deus não deve nada a ninguém. Mas a promessa eu acredito que seja o propósito. E as bênçãos que vêm decorrente, né, da sua obediência no processo e na missão, é o que faz as bênçãos te alcançarem. É a sua obediência que faz as bênçãos te alcançar, tá? O processo, ele
como a escolha de Deus não foi a gente que decidiu, né? Foi decisão de Deus na nossa vida. O processo também é decisão de Deus, e o processo ele é necessário na vida do escolhido para o amadurecimento. Então, muitas coisas que o escolhido passa no processo, tá? Ele não, como é que eu posso dizer? Ele não pediu para Deus entrar com o processo na vida dele, sabe? Ele não pediu, ele não deu essa, né, vamos dizer assim, essa permissão. Deus tem essa permissão, tá? Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Ele, como criador, ele não é só nosso pai, ele é o nosso criador. Então, ele tem o poder de decidir por nós a hora que ele bem quiser, tá? Ele é o oleiro, nós somos o barro, então ele tem o poder de decidir que tipo de vaso nós seremos, tá? Até se ali em Romanos 9 fala que existem os vasos de honra e os vasos de desonra. Existem escolhidos para a honra e existem escolhidos para a desonra. Escolhidos para a honra são, acredito que os que desejam ali se alinhar ao propósito de Deus, se alinham no processo, né? Se rende ao processo, tá? Ele não pede, não é uma renúncia ali. Ele não fala assim, Senhor, eu renuncio a minha vida e pode me colocar no processo. Não. O processo, ele vem na vida do escolhido. Ele é uma consequência do chamado. Então, ele vem sem permissão mesmo. E só que a escolha é sua permanecer, tá? É a escolha sua continuar ali permanecendo no processo. Então, conforme você vai caminhando e permanecendo, né, Deus, a sua obediência é a hora que Deus vê que você tá maduro para exercer a sua missão, o seu propósito, tá? E lá no propósito também existem, que nem eu falo, não é porque você passou no processo que agora você vai fazer o que bem quer com o seu propósito, não. Aí que a responsabilidade aumenta, tá? Então, o que acontece? A diferença na vida dos escolhidos é que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. São responsabilidades por ele ser escolhido. Com esse título vem mais responsabilidades, mais cobranças, né? Mais dons para ele poder exercer o propósito dele. Deus entrega dons para ele, se ele caminhar certinho ali. Deus vai entregando mais dons, né? Conforme ele vai se aprofundando, né? Tendo mais essa interação com Deus, mais Deus vai dando para ele, mais Deus vai entregando dons, mais Deus vai capacitando, e isso é recíproco, né? Aí Deus entrega, só que ele também cobra, né? Ele tem a cobrança dele é a questão da responsabilidade naquilo que ele te dá. Então, o escolhido, o livre-arbítrio dele é muito reduzido em comparação com os outros filhos que não são filhos escolhidos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Todos nós, lembra que no vídeo que eu falo do livre-arbítrio da salvação, todos nós fomos adotados. Então, nós não somos filhos legítimos de Deus, nós éramos criatura, tá? E ele tem esse poder ainda de criador sobre as nossas vidas. Então, ele pode desenhar o nosso destino da forma que ele bem quer, da forma que ele bem entende. Ele pode mudar o roteiro a hora que ele bem quer, tá? Só que, na maior parte das vezes, ele te fala um direcionamento e espera de você, né, obedecer, obediência, tá? E é óbvio que se você não obedecer, você não é obrigado a obedecer, mas se você desobedecer, você vai ter consequências. E por causa desse chamado, desse propósito, a desobediência, ela tem uma consequência maior, porque é uma responsabilidade muito maior, porque o seu propósito, geralmente, ele não envolve só você. Não envolve a sua vida, envolve a vida de outras pessoas. O propósito de Deus na nossa vida envolve outras pessoas, né? Assim como eu hoje estou falando sobre aqui estou entregando aqui o que Deus me entregou, então tá envolvendo vocês que estão aí, tá envolvendo a vida de vocês. Então isso, se eu não fizer certinho da forma que Deus me passar, se eu não obedecer, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim porque não vai afetar só a mim, vai afetar vocês primeiramente, né? Porque eu sou o canal, só sou um instrumento de Deus. E um instrumento na mão do Senhor, né? Ele é comandado
por Deus, né? Nós somos instrumentos, então nós somos comandados, os comandos vêm dele. Se nós formos espertos, vamos dizer assim, a gente obedece, a gente evita as consequências, né? Se nós formos inteligentes, nós preferimos obedecer, por mais que o caminho e a jornada seja difícil, né? Porque é uma jornada muito difícil de trilhar. É por isso que Deus não nos dá o direito de escolher, porque eu acredito que é justamente porque a jornada ela é muito difícil. Né? É muitos espinhos, são muitas tribulações, muitas perseguições, né? Mas, como eu disse, Deus não deve nada a ninguém. E se você fizer certinho, tem as recompensas por parte de Deus, sim, tá? Deus promete guardar a sua casa, a sua família. Ele te dá a proteção, ele te dá o discernimento espiritual, né? Existe ali os dons, né? Que Deus te favorece, não só para o chamado, mas para você romper na vida, tá? Deus te dá uma maturidade, né? Uma mentalidade nova para você romper na vida. Então, essa é a diferença. Eu vou aqui falar uma dinâmica que foi eu que coloquei aqui, tá? Que bolei, mas para que vocês entendam de uma maneira assim mais explícita o que eu quero dizer, tá? Vamos supor que nós fomos adotados, né? Então, nós não somos filhos legítimos, mas nós temos o mesmo direito, porque o único filho legítimo de Deus é Jesus Cristo. Mas nós temos os mesmos direitos de filhos. Então, vamos supor que em uma casa com 3 ou 5 filhos, o pai decide sair de casa e ele olha para o filho mais velho e fala: filho, eu vou te entregar uma missão hoje, uma responsabilidade para você. Hoje você vai ser encarregado de cuidar dos seus irmãos menores, tá? Você vai dar banho neles, você vai fazer comida para eles e você vai pôr eles para dormir. E aí o pai sai, né, e confia aquela missão na vida do filho. E por que o pai confiou aquela missão na vida do filho? Porque o filho já amadureceu. O pai não vai colocar uma responsabilidade na vida do filho se o filho não tiver capacitado para aquilo. O pai só vai colocar quando o filho tiver capacitado. Então, aqui, né, na regra terrena, o filho mais velho fica com essa responsabilidade, na maior parte das vezes, porque ele é o filho que está mais maduro, né? Questão de idade e tal. Já os critérios para Deus, para amadurecimento espiritual, não são os mesmos da terra, tá? Para Deus não existe limitação, não existe idade, não existe nada disso. Os critérios para Deus são outros. Mas na vida terrena, o pai vai escolher ali, vai decidir colocar o filho em uma missão, o filho mais velho em uma missão, se ele também estiver, né, já preparado para exercer aquela missão ali, aquela responsabilidade. Então, ali o pai vai e confia aquela missão na mão do filho mais velho. O filho mais velho tem opção de obedecer e tem opção de desobedecer, né? Só que o filho sabe. O pai não precisa falar para ele também que se ele não obedecer vai ter consequência. É óbvio que vai ter consequência. Se o pai chegar e os filhos estiver sem comida, né, e não tiver tomado banho na hora certa, pensa o conflito que não vai dar, as consequências que não vai, né, não é só na vida dele, do filho mais velho, mas na vida de todos os envolvidos, de todos os filhos. O pai vai chegar e vai cobrar de quem? Vai cobrar do filho mais velho, não vai cobrar dos mais novos, vai cobrar do filho mais velho. Então, assim, olha a dinâmica. A diferença enquanto, né, eles estão ali na casa, enquanto o filho mais velho ficou com a responsabilidade de fazer a comida e dar banho nos outros irmãos, os outros irmãos podem brincar, podem estudar, podem assistir televisão e o filho mais velho tá ali, né, dando banho nas crianças e fazendo comida e fazendo aquilo que o pai pediu. Então, essa é a diferença da responsabilidade. Então, quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança, tá? Aí, o que acontece? Vamos supor que o filho obedece e quando o pai chega, a casa está em ordem. O que o pai vai fazer? O pai, com certeza, vai recompensar o filho de alguma forma. Com certeza. E os dois, apesar da jornada ter sido difícil, é
recompensador o filho mais velho olhar e ver que com a ajuda dele, o pai confiou essa missão, pôde confiar nele, né? Deu esse voto de confiança e ele retribuiu, e agora a família está em segurança, todos estão alimentados, todos estão desfrutando de um momento de paz. Então, é essa a promessa de Deus para a nossa vida, tá? E para todos os envolvidos à nossa volta, tá? Tanto da nossa família quanto para os novos componentes da nossa família, que são, no caso, vocês, né? Que são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que a gente vai, né, ali direcionar, aconselhar, tá bom? Então, para que vocês entendam, né, como que é a diferença, né, ali do peso, né, nós temos um livre-arbítrio, todos nós temos, só que temos as responsabilidades, não é porque eu tenho livre-arbítrio que eu posso fazer o que eu bem quero na hora que eu bem quero. E quem tem um propósito maior, uma missão maior, tem mais responsabilidades. Na vida do escolhido, além dele cumprir, né, vamos dizer ali, os princípios bíblicos geral na vida de todos os filhos, eu vou falar aqui dentro da Bíblia também. Eu odeio a minha dinâmica, mas eu vou falar dentro da Bíblia. Nós temos obrigações além dessas, tá? Nós temos ordens, além dessas ordens que são para todos, nós temos ordens específicas que são para nós. É igual Sansão. Sansão, quando Deus prometeu ele ali, né, falou que ele era o escolhido, deu a identidade para a mãe dele, Deus falou que não era para ele cortar o cabelo, né? Então Deus deu essa condição para ele. Deus deu uma ordem que não era para ele cortar o cabelo, porque a força dele estava no cabelo. O cabelo simbolizava, a força vem de Deus, mas o cabelo simbolizava a força de Deus na vida de Sansão. Então, se ele cortasse, era como se o cabelo fosse a aliança ali entre Deus e Sansão, né? Então, ele não podia contar o segredo. Deus confiou esse segredo na mão de Sansão, e Sansão teve ali a sua jornada, né, de desvios de rota, assim como Jonas, e os dois teve consequência, né? O que há de comum na vida dos escolhidos, né, que eu percebi, são o arrependimento. A maior parte deles se arrepende já nas primeiras consequências, né? Sansão, ele teve vários desvios de rota, várias consequências, e ele se arrependeu somente ali, vamos dizer, na última hora, né? Sansão foi uma história que me pegou, assim, que eu acredito que Deus se entristeceu muito com a jornada dele, porque por tantos desvios de rota, né, ele se arrependeu, mas ele perdeu, a consequência foi a perca da sua vida, né? E a consequência, eu acredito, da vida dos escolhidos, uma das consequências de você seguir desobedecendo é a morte, tá? Isso daí é um peso, né, que a gente vê nas escrituras. Jonas, ele desobedeceu uma vez e ele quase morreu, né? Então o peixe, ele foi o livramento, a consequência foi ser jogado ao mar. O peixe, eu falo que foi o livramento que Deus deu para dar mais uma oportunidade para Jonas, né? Porque Deus, ele não tira a vida assim, vamos dizer, de uma hora para outra, sem dar oportunidade, né, de arrepender. Então, para Jonas, como era a primeira vez que ele se desviava, Deus deu ali mais uma oportunidade e ele se arrepende no ventre do peixe, e aí Deus devolve ele em Nínive, né, que era, deixa ele lá no lugar onde era para ele ter ido, por livre espontânea vontade, né, mas por decisão, vamos dizer, não é livre espontânea vontade, mas por decidir ir, né, por decidir obedecer. Então ele desobedece, foge de Deus, e ali ele tem essa consequência, mas Deus é misericordioso, enviou o peixe, e ali no ventre do peixe, quando ele achou que ele não tinha mais oportunidade, ali era a oportunidade. Então muitas vezes a oportunidade, ela vem com cara de... As oportunidades, elas podem vir de forma estranha. Então, se você, né, é um escolhido e você hoje, você tem essa identidade e você está aí perdido, né,
não tendo força para continuar no seu processo, né? Se você ainda está em processo, mas eu te dou um conselho, né? Não adianta, sabe, a gente procrastinar, porque vamos dizer assim, a gente só vai ter consequência, é o melhor que a gente faz, né? O melhor que você faz aí é se alinhar, sabe? É se alinhar ao que Deus tem para sua vida, porque é o que Ele tem, e se Ele tem isso, você pode se desviar se você quiser, mas você vai ter muitas consequências. Então, o melhor que você faz é se alinhar ao que Deus tem na sua vida. Enquanto você está, vamos dizer, inocente da sua identidade, você não é desobediente, mas o que acontece é que se você se desviar do propósito, mesmo sem saber da sua identidade, você sente aquele vazio, você sente, sabe, por mais que você procure ali se realizar, né, em coisas, em faculdades, em trabalhos, em profissões, enquanto você não se achegar, né, e não perguntar para Deus, né, o que está acontecendo, porque desse vazio você nunca vai entender. Então, se você se chegar a Deus, perguntar para Deus, pode ter certeza que ali é o início de tudo. E Deus, ele só entra em quem abre a porta, né? E os escolhidos, eu acredito que dentro dele, o selo, né? O selo, mesmo que ele não esteja ali consciente e nem esteja alinhado em nada, o selo que ele carrega dentro dele, né, a chama ali, o propósito, mesmo que inconsciente, arde, né, e o leva, sabe, é como se fosse um imã. O escolhido e a missão, eles são um só, então eles não podem ficar, vamos dizer, separados. Então, um chama o outro, né, eu acredito que ali o escolhido por causa desse chamado dentro dele, desse propósito, né, ele se sente incompleto. E ele sente que há um vazio, que falta algo na vida dele. E que se ele perguntar, né, para a pessoa certa, para a pessoa de Deus, né, o que é, porque muitas vezes a gente vai por caminhos errados, né, as pessoas dão instruções, falta isso, falta aquilo, é por falta disso, é por falta daquilo. E às vezes é só desalinhamento do propósito, tá? E é isso, né? Amém? E se você já está na missão também, né, tem a responsabilidade de fazer tudo certinho, não seja como Jonas, não seja como Sansão, que já na missão, né, desviou do seu propósito, tá bom? Então é isso, né, que nós possamos cada vez mais ser obedientes aos comandos do Senhor, sendo ou não escolhidos, né, sendo por renúncias mesmo, por amor, ou sendo pela nossa salvação, ou sendo pelo chamado, independente de qual seja as nossas renúncias, a nossa entrega, que ela seja feita de coração, né? Mesmo a gente não querendo, né, fazer, mas que ali, né, o processo ele faz a gente entender que a gente precisa se alinhar, e a gente, no final, a gente acaba se alinhando, nosso coração acaba se entregando para Deus, né? Vamos dizer ali, uma entrega total, de corpo, alma e espírito e coração. Amém? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.